Uma ação coordenada pela Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça e Segurança Pública levou até agora a suspensão permanente das atividades de 180 empresas que são suspeitas da prática do telemarketing abusivo. A medida foi tomada após o registro de mais de 14 mil reclamações em 3 anos no Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor e no Portal do Consumidor. E para avaliar os reflexos dessa medida, a gente conversa agora aqui na Jovem Pan com o advogado Gesualdo Júnior, que preside a Comissão Permanente de Defesa do Consumidor da OAB de São Paulo. Tudo bem, doutor? Muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Eu me lembro que há alguns anos houve toda aquela ação do PROCON para que as pessoas pudessem fazer denúncias e informar telefones para que a gente não recebesse essas chamadas e na prática a gente continua recebendo essas ligações. Essa ação agora do Ministério da Justiça, será que resolve ou ameniza o problema do telemarketing abusivo? Obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês, bom dia a todos. É uma tentativa válida, uma tentativa auspiciosa, né? A gente espera que surta frutos. E veja, não é proibição de telemarketing, nós estamos apenas coibindo abusos. Aqueles que fazem do telemarketing dentro dos padrões da legislação não sofreram nenhum tipo de consequência. A nossa grande preocupação hoje é que várias pessoas, e nelas eu me incluo, recebem sistemáticas telefonemas, reiterados telefonemas com a mesma proposta e muitas vezes fora, inclusive, do momento comercial, no momento de descanso. Portanto, essa providência tomada pela Senacom, ela é muito bem-vinda. E basta que aquelas operadoras de telemarketing se adequem à legislação para que possam fazer novamente seu telemarketing. Ninguém quer proibir telemarketing, faz parte do mercado. Queremos apenas evitar os abusos e não trazer desassossego para o consumidor. Até porque existe uma preocupação, doutor, com relação a empregos, né? Se algumas pessoas poderiam ser mandadas embora, demitidas por causa disso, esse movimento deve chegar a acontecer, o que significa uma suspensão permanente, como a gente ouviu aí na reportagem. Elas podem, essas empresas, voltarem à função a partir de qual adequação? Desde que faça exatamente a adequação. Isso pode ser feito por termos de ajustamento de conduta, por um próprio comunicado da Senacom, dizendo que se adaptaram. Eu vi ontem um comunicado da Associação dos Telemarketers, dizendo que eles não compactuam com abusos. Portanto, eles estão cientes de que alguns abusos existem. E esse discurso, que pode ser verdade, que existe 1,5 milhão de pessoas empregadas no sistema de telemarketing, não se justifica no sentido de que perderão empregos. Ora, ninguém pode manter emprego com base na ilicitude, com base em ilegalidade. Se incorre em ilegalidade, incorre em ilicitude, a sanção há de vir. E, evidentemente, se empresas fecharem, o desemprego será consequencial. Ninguém prega desemprego, nós sabemos da necessidade da manutenção desses empregos, mas precisamos da responsabilidade dessas operadoras de telemarketing. Doutor, eu sei que o senhor milita nessa área já há muitos anos e eu pergunto, o que essas empresas precisam fazer para se adaptar? Porque a impressão que nós temos é que muitas empresas não estão nem aí, descumprem as regras, continuam ligando para os consumidores em vários momentos, a gente bloqueia um número e na sequência já vem um outro número que faz essa ligação, aí você atende, é um robô. O que é possível fazer para amenizar isso? Você mesmo dá o exemplo dessas abusividades. Hoje, quando uma ligação de telemarketing nos é enviada, precisa haver a identificação 0303. Eu recebi semana passada uma ligação de um telemarketing que não tinha essa identificação, portanto, uma abusividade. Já recebi mensagens, ligações às 10h30 da noite. Desliguei o telefone às 10h45, nova ligação. Então percebam, o fato não é o telemarketing em si, esse até benfazejo, é até uma forma de colocar produtos e serviços à disposição do consumidor. É a forma como se faz. A recorrência, isso a gente chama no direito do consumidor de princípio da amolação. Amola-se tanto que pretende fazer com que o consumidor consuma um produto ou um serviço. Aliás, diríamos, isso é até um marketing negativo. A pessoa que recebe essas ligações sistemáticas passa até a ter raiva, até ódio do produto e do serviço que lhe é disponibilizado. Tem toda a razão, hein, doutor? Agora, 14 mil ligações em 3 anos, o consumidor até que aguentou bastante, né? Demorou para essa medida aparecer e era para ter sido tomada pelo governo mesmo? Sem dúvida, a Senacom, a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, é quem tem atribuição, entre outras coisas, para esse tipo de fiscalização. Outros órgãos poderiam ter feito, PROCON, o próprio Ministério Público. Não importa quem fez, o importante é que está feito e quem o fez tem legitimidade para tanto. E nós esperamos, sinceramente, que essas empresas apenas se adequem
basta que sigam o roteiro imposto pela legislação. O Código de Defesa do Consumidor não veda publicidade, apenas impõe restrição à publicidade enganosa e à abusiva. E esse tipo de telemarketing é manifestamente abusivo. Doutor, e só para a gente fechar, eu como um consumidor, eu posso processar uma empresa por causa do marketing abusivo ou esse processo tem que ser em grupo, em pessoas que foram atingidas no geral por essas ligações muito chatas? É possível uma ação coletiva, coordenada por alguns entes que nós chamamos de legitimados. Ministério Público, Defensoria Pública, associações regularmente constituídas com o fim de proteção do consumidor. Mas nada impede que o próprio consumidor que se sinta amolado, ele próprio procure as suas ações de forma individualizada e busque as suas indenizações, notadamente indenizações por dano moral. Doutor, só fiquei com uma dúvida a mais. Qual recado o senhor pode passar para as outras empresas para que elas não cometam o mesmo erro? Essas empresas, essas 180 empresas que foram suspensas, elas vão pagar algum tipo de multa em dinheiro também? Essa pode ser uma consequência daqui para frente que outras empresas devem ficar atentas? E algum tipo de empresa em especial foi campeã aí das ligações, tipo bancos ou empresas de serviços telefônicos? As duas principalmente, bancos, empresas e sistemas de telefonia, sobretudo o sistema de telefonia. É aquela que ocupa o primeiro lugar nas paradas de sucesso das reclamações. As empresas de telefonia são recorrentemente aquelas que mais infringem os direitos do consumidor, não apenas contra o telemarketing, mas de reclamações de um modo geral. E essas outras empresas de telemarketing, está aí o exemplo. Poderão ter a suspensão também das suas atividades e o descumprimento dessa suspensão implica em multa diária. E essas multas diárias podem, inclusive, ser aumentadas caso persista a infração aos direitos do consumidor. Doutor Gesualdo Júnior, que preside a Comissão de Direito do Consumidor da OAB aqui de São Paulo. Muito obrigado pela entrevista, bom dia de trabalho, até a próxima. Obrigado. Obrigado.